Como criar a mídia de instalação do Windows diretamente do Linux. E eu vou usar como exemplo esse notebook aqui, que é o Lenovo Slim 3, a versão com Core i3 sem U. É um nome um pouquinho estranho, mas é esse nome mesmo, vou deixar aqui até na edição para vocês. É um processador forte, viu? Ótimo notebook aí para estudos, home office, trabalho, dá conta de tudo, tá bom? Ele veio com Linux é mais barato. Eu já mostrei para vocês como é que cria a mídia de instalação diretamente do Windows, que é até bem mais fácil. Instalou ali a mídia de criação da própria Microsoft e já tá pronto o pendrive. Com o Linux é um pouquinho diferente e vou mostrar para vocês aqui como é todo o procedimento. Já separa aí seu pendrive, muito importante aqui um pendrive de qualidade, às vezes não funciona, você faz todo o procedimento, o pendrive não aparece, e às vezes é porque é um pendrive muito antigo. Vou deixar aqui na aba conferir produtos, esse meu pendrive aqui ele é da Kingston, tá? Eu sempre uso esse pendrive, e pode ser um pendrive aí de no mínimo 8 GB de capacidade. Então vamos embora aí, ligar pela primeira vez esse notebook aqui da minha cunhada, tá até com um plásticozinho aqui ainda, tá bom? Acabou de chegar, já vou formatar para deixar pronto para ela. Pessoal, eu já tenho um vídeo formatando o Slim 3, vou deixar aqui marcado para vocês e também na descrição. Mas como esse é com Intel, tem algumas diferenças, mas é praticamente a mesma coisa. Primeira vez que vai ligar o notebook, vamos colocar aqui a fonte, né? Mas eu vou testar aqui com o Power Bank, até porque com o Power Bank, esse Power Bank aqui é de 170 watts, que é uma grande vantagem desse notebook, eu vou conectar ele aqui na USB-C. Conectei na USB-C, já reconheceu aqui, ó. Aperta aqui o botão aqui na lateral. Já acendeu a luz. Ele reconhece como se fosse, já tá tendo consumo aqui. Ó, tá tendo consumo, 20 watts, por aí. Já ligou o notebook. Daqui a pouco ele tá ligando, a primeira vez que tá ligando, ele demora mesmo, viu, pessoal? Tá aqui tendo consumo, 60 watts de consumo. 56, tá aqui ligando o Slim 3, mostrar todos os detalhes para vocês. Vamos ver aqui o que é que vai aparecer. E vai direto para o Linux, né? Que ele veio com Linux. Com Linux é mais barato, viu, pessoal? Pronto, agora de novo. Pronto, já foi para o Linux. E vamos começar aqui, passo a passo, tentar fazer diretamente com Linux. Nem abri o outro Slim que eu formatei, eu nem cheguei a entrar no sistema, já fui direto formatando. Já foi direto. Vou botar aqui o suporte para a gente começar. Já estamos aqui no Linux, né? Começar aqui a primeira vez que está instalando. Está pedindo aqui para conectar a internet, não é obrigatório nesse momento, mas você pode até ignorar aqui. Mas eu vou conectar aqui, talvez ele até atualize o sistema, vamos ver aqui o que acontece. Já conectei aqui, pedi o próximo, tá certo, próximo. Notebook, vou botar só Note para ver. Próximo. O pessoal tá pedindo uma senha aqui. Coloca uma senha bem fácil aí que você possa lembrar. Colocou a senha aqui. Escolhe uma senha não muito difícil, tá? Vou botar aqui Note. Qualquer nome, tá? Até porque a gente vai formatar, nem vai usar isso aqui. Tá pedindo para criar uma senha de novo. Vamos colocar aqui uma senha que possa lembrar. Vou até colocar a mesma. E agora próximo. Tudo pronto, começar a usar o Linux Lux. E ele já vem com o Firefox aqui, ó. E lembrando, não estou usando mouse nem nada, estou usando touch e já está funcionando. Primeira coisa, pessoal, vamos aqui baixar a ISO do Windows. Vai aqui no Google, google.com.br. Vamos ver como é esse Linux Lux, para ver como é que está funcionando. Digita aqui baixar o Windows 11, que a gente vai baixar a ISO oficial. Espera carregar. Lembrando que a gente já conectou o Wi-Fi, você pode conectar aqui o Wi-Fi desse lado aqui, né? Vamos descer aqui um pouquinho a página e vamos botar aqui baixar agora. Seleciona aqui baixar ISO, baixar agora. Seleciona o idioma, vamos botar aqui português, né? Português Brasil, confirmar. Vai demorar um pouquinho. Nessa parte aqui 64 bits baixar, só clicar e já vai estar aqui baixando. Essa velocidade que vai estar baixando aqui depende da sua internet, né? Aqui pelo menos está uns 30 megas por segundo. Quando terminar de baixar, vamos aí para o próximo passo. E por enquanto está aqui, ó, no Power Bank, um notebook que tem uma grande vantagem, foi o que eu convenci a minha cunhada
a comprar, principalmente por causa disso aqui. Ele carrega tanto no power bank, pode ser também até um carregador de celular com potência de no mínimo 65 watts de potência, até porque esse daqui é de 65, que é do meu Slim, versão Ryzen. E isso daqui de funcionar com um power bank ou carregador ou um carregador de celular, isso é uma vantagem muito grande, carregar na USB-C. A conexão do carregador dele tá aqui, ó. Nem tô usando ainda. Tudo aqui com o power bank. Vai dar tempo até de gravar o vídeo todinho numa carga só do power bank. Ele vai sustentar umas 2 horas, 3. Vai depender do seu uso, né? Tá baixando aqui o Windows, daqui a pouco a gente volta. Terminou aqui de baixar a ISO do Windows. E agora vamos pegar um pendrive. Lembrando que aqui é um pendrive 3.2, USB 3.2, muito bom. Então, para passar o Windows para aqui, para esse pendrive, vai ser muito rápido. Como já baixamos aqui a ISO original do Windows 11, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui pesquisar aqui no Google Ventoy, pesquisa Ventoy. E aqui no site oficial deles, vamos clicar aqui em Downloads. E terão essas opções de Windows, Linux e para também você colocar no CD. Vamos baixar essa aqui para Linux, clica. Tá? Vai aparecer outra aba. E aqui, se você não clicar em nada, vai baixar uma outra versão aqui, automática. Essa aqui, que está automática aqui no verdinho, é para CD. Então vocês vão clicar aqui novamente em Linux e vai baixar a versão certa para CD. 5 segundos aqui e já vai estar baixando. Esse é um procedimento bem rápido, viu, pessoal? Essa ferramenta a gente vai colocar aqui no pendrive e vai facilitar muito. Acreditem, eu tentei várias formas. Eu passei a madrugada inteira tentando assim fazer uma coisa bem intuitiva, bem fácil, colocando com alguns programas, mas essa é a forma disparada mais fácil. As outras envolvem comandos, CMD, comandos muito detalhados e não pode mudar uma letra que vai dar problema. Então essa aqui foi a melhor forma, acreditem. Eu tentei várias outras formas para trazer aqui para o vídeo, mas infelizmente essa é a disparada mais fácil e mais prática. Tá bom? Tá terminando aqui de baixar para a gente fazer o procedimento. Não tem mistério, é só instalar essa ferramenta no pendrive, passar a ISO do Windows para o pendrive e pronto, acabou. Vai ter um detalhe lá na BIOS, a depender de como está configurado sua BIOS, mas eu vou mostrar para vocês como é que resolve. Terminou aqui de baixar, você pode clicar aqui na pastinha e já vai abrir onde ele está, ou no caso aqui desse Linux, ele vai estar aqui na parte arquivos, aqui embaixo. Clica aqui em arquivos, aqui documentos, aliás, downloads, e vai estar nessa partezinha compactada. Aperta o botão direito em cima, extrair, aperta aqui extrair, pronto, já extraiu tudo. Vamos clicar aqui, vai ter mais uma pastinha e esse Ventoy. O executar dele é esse daqui. A depender da versão do Linux que você esteja, se você der 2 cliques aqui, ele executa. Nesse caso desse Linux, ele não vai executar. Vamos fazer o seguinte, nessa pasta, estando nessa pasta, aperta o botão direito em qualquer lugar aqui e vai aparecer aqui abrir terminal. Vai abrir diretamente nessa pasta. Aí o que é que a gente precisa fazer? Bota ponto, barra, tá vendo? Ponto, barra, e precisa colocar esse nome aqui, certinho, do jeito que está aqui, esse daqui. Aí para não ter chance de você copiar alguma coisa errada, aperta F2 ou aperta o botão direito em cima dele. Vai aparecer aqui renomear. Aí o que acontece? Ele dá só a opção da primeira parte. Selecione tudo aqui, o nome completo, aperta o botão direito novamente e copiar. Agora vamos lá para o comando. Aqui no comando você vai apertar o botão direito novamente e colar. Antes de executar, pessoal, vamos colocar aqui o pendrive no notebook. Pendrive aqui já conectado. Agora vamos executar aqui a ferramenta. Depois é só apertar Enter. Já colocamos o comando certinho e depois aqui só apertar Enter. Vamos colocar a senha que você definiu lá no início do vídeo, uma senha fácil de lembrar. E ele já vai executar aqui. Já está reconhecendo o pendrive. E vamos aqui, botar aqui instalar. E depois aqui só continuar. Lembrando, pessoal, vai apagar tudo o pendrive. Então se tiver alguma coisa no pendrive, é bom você fazer um backup, salvar em outro computador, em outro lugar. Apertou OK, pronto. Tá pronto aqui o pendrive, fechar terminal. No meu caso aqui, pessoal, não estava aparecendo o pendrive, ele já até mudou de nome aqui, ó, para vocês verem. Aí eu tirei e coloquei novamente. Depois disso aqui, vamos lá em Downloads, pegar aqui a ISO original do Windows, copiar e vamos colar lá no pendrive. Pronto. Agora é só aguardar. Esse tempo aqui vai depender do seu pendrive. Então, quanto mais rápido está copiando aqui, é 120 megas por segundo.
mas normalmente é uns 90, 80 megas por segundo, porque esse pendrive aqui é 3.2, ele é muito rápido. E o bom também de ter um pendrive rápido é que ele instala também um Windows mais rápido, tudo carrega mais rápido. No máximo vai ser uns 5 minutinhos aí. E daqui a pouco, quando terminar aqui de copiar, a gente vai testar para ver se está funcionando. Terminou de passar a ISO original aqui para o pendrive, agora vamos testar. Desligar aqui o notebook e vamos lá testar direto para ver se está funcionando ou precisa desativar o Secure Boot lá na BIOS. Talvez precise, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso aí. Pendrive conectado, vamos ligar aqui o notebook. E nesse caso aqui do Lenovo é F12 a opção de boot, né? F12, alguns notebooks são F10, F12, F8, F8, F10 ou F12. Apareceu aqui já a opção do SSD do notebook e tem aqui a opção do pendrive. Vamos apertar aqui, selecionar e apertar Enter. Apertando Enter, deu essa tela azul porque o que acontece? Está com o Secure Boot ativo. Então vamos lá na BIOS desativar. Apertando o Enter, deu essa tela, mais essa aqui, né, normal, completamente normal. E vamos lá na BIOS para mudar. Talvez volte para essa tela aqui, você vai apertar Ctrl Alt Del. Ctrl, junto com Alt e Del. Ou pode desligar até o computador também, vai dar na mesma. Mas vou apertar aqui Ctrl Alt Del, Ctrl Alt Del e vou aqui para a BIOS apertando F2. Fica apertando F2 e vamos lá na BIOS. Vamos aqui na parte segurança, vamos descer aqui até o final e vai chegar aqui nessa parte Secure Boot Enable, que é ativo, né? Vamos desativar. E para que funcione aí a reset, não basta só salvar. Interessante apertar nessa opção aqui, né? Você aperta Enter, seleciona ela e aperta Enter. Ok. Vai aqui. Agora sim, aperta F10, salvar e sair. Vou entrar na BIOS de novo para vocês verem que vai estar desativada. Pronto, voltei aqui, já iniciou, entrei na BIOS novamente e vai estar aqui Secure Boot Status Disable, desativado, né? Agora vamos lá testar novamente. Vamos selecionar aqui o pendrive e vai carregar. Pronto, carregou, funcionou, tá tudo certinho. E vamos selecionar boot normal, vai apertando tudo Enter, vai carregar aqui. E agora é só esperar carregar aqui o Windows, né? A instalação do Windows 11. Vai demorar 1 minuto, aí a depender do seu pendrive pode ser até mais rápido, se for um SSD externo, né? Já carregou aqui, pronto. Já carregou, funcionando perfeitamente. Agora é só seguir para a instalação. Tem vários vídeos aqui no canal fazendo instalação do Acer Nitro, vai ter do TUF F16, do Lenovo Lock, vou fazer diversos vídeos aí. Que tem muito notebook sendo vendido com 8 GB de RAM, com Linux principalmente para baratear ainda, porque os preços subiram bastante. Então tem que vir com Linux e não perde garantia formatar, viu pessoal? Que deixe bem claro. Espero que tenha te ajudado. Não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu pessoal!